Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Victor Paviani, eu sou médico, trabalho com saúde personalizada, sou sócio proprietário da clínica Longevidade Personalizada e hoje tenho uma honra enorme em conversar com o Dr. Gustavo Mauro, ele que também é médico formado pela Universidade Federal do Paraná, cirurgião plástico há mais de 10 anos, desde 2009, e ele também é sócio da primeira clínica de cirurgia plástica exclusiva do homem do Brasil, a Clínica 40K em Curitiba, Paraná. Dr. Gustavo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, amigos. E obrigado pela oportunidade aí de esclarecer os nossos ouvintes. Hoje nós vamos estar conversando com o Dr. Gustavo sobre transplante capilar. Então, você que tem interesse, ou quer saber mais em relação a isso, nós vamos estar tirando todas essas dúvidas e conversando mais sobre esse procedimento realizado aí por ele, e pela Clínica 40K, há mais de 10 anos, né, Dr. Gustavo? Exatamente. Já trabalho com cirurgia plástica desde 2009 e a parte de transplante capilar a gente faz mais ou menos 2011, 2012 na Clínica 40K em Curitiba. Dr. Gustavo, a pergunta que muito interessante, muita gente me pergunta, às vezes, por que Clínica 40K? Qual que é o significado? Bela pergunta, interessante inclusive. Bem, eu já estou na faixa dos 40, como vocês podem ver, um pouco mais. E assim como um carro com 40 mil quilômetros, a gente está no auge, o carro já está amaciado, está andando bem, mas está começando a precisar de alguns ajustes. Então, a gente fez uma analogia, o homem, como a nossa clínica só atende a homens, o homem ele gosta de carro, via de regra, entende de carro, a gente fez essa analogia dos 40 mil quilômetros com a idade do homem que está próximo dos 40, passou um pouco dos 40 e que quer dar aquele up, aquela revisada. Ótimo. Isso é muito interessante porque nós começamos a envelhecer a partir dos 30, né? Certo. Mas nós envelhecemos de maneira diferente, né, doutor Gustavo? Inclusive isso já está muito bem descrito, né? Que a idade biológica e a idade cronológica. Então, biologicamente, nós podemos acelerar nosso envelhecimento por uma série de fatores. Certo. E hoje os 40 de hoje eram os antigos 30, né? Então, aos 40 anos, realmente começa a aparecer as coisas em relação, principalmente, também a parte estética, né? E o cabelo, que é o foco principal da nossa conversa. Doutor Gustavo, fora o cabelo, o senhor também trabalha com cirurgia estética masculina, né? Isso, sou cirurgião plástico, minha formação vem da cirurgia plástica. E nos últimos anos, dediquei meu trabalho somente ao público do homem, somente ao homem. Perfeito. E a gente percebe que a principal queixa é o cabelo. Meu irmão trabalha junto comigo. Meu irmão tem a formação na parte de cabelo desde essa época de 2011, 12. E a gente se uniu para isso, para entregar o melhor da cirurgia plástica e do implante capilar ao homem. Legal. E conta pra gente um pouco dessa jornada de experiência aí, doutor Gustavo. Já tem aí mais de 10 anos de experiência. Conta um pouco pra gente da sua história aí, como é que... o que levou... eu vou parar de chamar do senhor, porque o Gustavo é meu amigo, na verdade. Graças a Deus. Há praticamente 20 anos. A gente se conhece há muito tempo, né? Ele fez a Universidade Federal do Paraná, eu sou formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, a gente tem muitos amigos em comuns que nos apresentaram. Então, somos amigos há muito tempo. E o que te levou a fazer cirurgia plástica lá há 20 anos atrás? Bem, eu sempre quis fazer uma especialidade cirúrgica, porque eu sempre gostei de cirurgia. No meu segundo ano de faculdade, eu já comecei a fazer estágio em cirurgia. Hospital de Câncer, Erasto Gettner, cirurgias de alta complexidade. Então, já ajudava lá, sendo no segundo ano de faculdade, nem precisava fazer isso, mas eu queria ter essa vivência cirúrgica. E desde o início comecei a perceber a complexidade da cirurgia plástica, desde as cirurgias reparadoras e a cirurgia estética e a satisfação que a cirurgia estética trazia para as pessoas. Que isso daí é muito legal, você ter esse retorno no consultório, receber ali uma garrafa de vinho, um abraço, uma pessoa falar assim, putz, voltou minha autoestima. Hoje em dia a gente trabalha com muitos homens que passou por um processo de divórcio, então acha que acabou, para eles. Mas, na verdade, pode ser um novo começo, uma história, um capítulo que se encerrou
e um capítulo que vai iniciar. Então, foi essa evolução, esse entendimento das coisas que me levou a realmente focar na cirurgia plástica e depois focar no homem, porque eu conseguia conversar melhor no consultório e entender o lado deles. Perfeito, perfeito. Doutor Gustavo, e essa jornada especificamente do transplante? Quando começou, quando o senhor teve o primeiro contato aí com o transplante durante a vida acadêmica do senhor? Então, quando eu estava no último ano de residência de cirurgia plástica em São Paulo, em 2008, eu tive 15 dias de férias. Então, que eu optei, em vez de sair de férias, acompanhar um nome do transplante capilar em São Paulo. Inclusive, ele faleceu durante o Covid, infelizmente. E era uma referência lá. Na época, não se fazia esse transplante que a gente faz hoje, que é o FUI, né? Que é a extração unidade por unidade. E eu fiquei com ele a primeira semana e realmente eu não gostei muito dessa cirurgia, dos resultados que ela dava. Então, foi meu primeiro contato. Tá? Isso em 2008? 2008. Depois o meu irmão começou a acompanhar o serviço em Nova York, ali por 2011 ou 12. E em 2015, 16 o FUI começou a virar uma realidade, nessa cirurgia que a gente faz hoje. A gente conheceu o serviço na Turquia, né, que é uma referência, porque eles começaram a fazer cirurgias grandes nessa época. E daí eu comecei a estudar o FUI, né, a aprender essa técnica atual daí. Bacana. Essa técnica FUI, então, nós estamos falando o quê? De 10 anos no mundo? Quanto tempo tem técnica FUI no mundo? Ela já está descrita há muitos anos, tá? Mais de 20 anos, mas eram cirurgias muito pequenas, que não entregavam nada de resultado. Eram ainda experimentais, elas eram cirurgias mistas, então você fazia técnica tradicional antiga, que deixava cicatriz, e fazia mais um pouquinho de FUI, tirava mais uns fios ali. Era um acabamento, então. Um acabamento, uma coisa bem sutil. E a grande virada de chave foi realmente os turcos, que eles começaram a mostrar que era possível fazer cirurgias maiores. Olha só. Então, isso daí, no Brasil, começou a virar realidade em torno de 2016 ali. Tá? Então, a gente foi um dos primeiros a fazer no sul do país até. Perfeito. Os pioneiros. Somente FUI, sem fazer o FUT junto. Isso é interessante porque a gente vê uma explosão agora, né, de transplante. Há 10 anos a gente não via nada disso, né? Na verdade, é extremamente raro. E hoje em dia a gente vê o pessoal transplantando aí, realmente virou uma febre e essa técnica FUI. Então mudou completamente, né? E ficou muito mais acessível também, né, doutor Gustavo? Sim, ficou uma técnica que ela deixa muito menos estigmas de cirurgia, né? Então um homem antes... Em alguns casos, você conseguia perceber que a pessoa estava operada, né? Chamavam de cabelo de boneca, você lembra disso? Porque os enxertos eram mais grosseiros, a técnica era um pouco mais grosseira e ela vai evoluindo, como tudo na vida. Então, essa evolução da técnica trouxe essa demanda reprimida, que era a vontade do homem de melhorar nessa parte estética. E fez essa procura acontecer. Legal, bacana. Gustavo, vamos ser sinceros, eu também tenho um público masculino e uma coisa muito interessante, o público masculino normalmente tem medo de dor, né? O homem tem uma tolerância muito menor à dor do que a mulher, nós vamos ser sinceros. Então, eu acho que é muito frequente, toda vez que nós falamos em procedimento, em algum tipo de tratamento que envolva qualquer tipo, por mais mínima que seja a dor, né? Por exemplo, nós trabalhamos com injetáveis também, então uma dúvida comum em relação ao homem é em relação à dor, se vai doer ou não. Pergunta, o paciente tem muita dor para fazer um procedimento desse? A dor é dividida em duas partes. Da cirurgia e a dor pós-cirurgia, né? No pós-operatório, eu costumo dizer para o paciente que a dor da área de retirada ela é análogo a uma queimadura solar. Então, você passou lá, está na praia, tomando uma cerveja, esquece da hora, toma um torrão. Então, você toma um anti-inflamatório, 2, 3 dias, é suficiente. Tá? Raramente precisa mais do que isso. Durante a cirurgia, você vai estar anestesiado, não vai sentir dor. Né? O que vai te incomodar, às vezes, é o processo da anestesia, aquela ardência da anestesia, que ela vai ser passageira. Tá bom? Existem meios para minimizar isso, através de sedação, que tem que ser discutido com o paciente. A viabilidade... Né? Certo. E se necessita ou não, porque como tudo na vida, tudo tem um pró e um contra. Né? Então, às vezes, você vai sedar, vai botar o paciente de barriga para baixo. É uma posição ruim, né, para o paciente. Às vezes, isso daí vai
causar desconforto respiratório. Então, tudo tem que ser pesado, discutido em consulta, né? Perfeito. Tem que ser conversado na consulta. Perfeito, Gustavo. Isso é muito interessante porque... e aí a gente já começa a individualizar exatamente cada paciente, né? Porque cada paciente vai ter um limiar diferente, vai ter um Exato. objetivo diferente também. Eu acho que o expectativa, transplante é uma né? expectativa. Isso é muito interessante. Nós vamos voltar a conversar sobre isso em breve. Mas para quem está nos acompanhando, até para entender, né, essa sequência do que acontece. Então nós temos uma área que é normalmente uma área doadora, que doa, Perfeito. então, para as pessoas entenderem. Então, nós estamos falando transplante ou implante, vamos usar de maneira intercambiável o nome, né? Isso. É um tipo de transplante que você retira, então, né, um fio, né, um folículo, e implanta no local que não tem cabelo. Isso. Esse transplante, primeiro, pergunta, uma dúvida comum também. Esse transplante pode ser feito de outra pessoa? Por exemplo, você pode pegar um fio de cabelo de outra pessoa e transplantar na sua cabeça? Essa é uma pergunta comum, tá? Por incrível que pareça. A resposta é simples, não. Você, como um médico de formação hematológica, deve saber o porquê. Sem dúvida, Mas eu vou explicar. Não, porque existe o processo de rejeição. O fio não importa em nada nessa cirurgia. O que a gente quer é a célula viva que está lá embaixo, dentro do couro cabeludo. Mesmo porque o fio ele vai cair, o fio transplantado ele vai cair nas primeiras 4 semanas, 3 semanas. E depois vai nascer o fio definitivo. Mas o que importa é aquela célula viva que se você pegar de uma outra pessoa, teu corpo vai reconhecer aquilo como não corpo... self, como um corpo estranho. Exatamente. Vai destruir. Perfeito. E você não vai usar um imunossupressor para um transplante capilar. Sem dúvida, sem dúvida. Então é como se fosse uma semente, na verdade. Perfeito. Você retira sementes e implanta no local que você quer que cresça o cabelo. É isso aí, é uma semente. É uma semente. Tá? É sensacional, isso é muito interessante. Então, obviamente, vocês retiram... E você pode retirar essa semente do cabelo, de outros locais também, da barba... Perfeito. A melhor semente é o cabelo, tá? Porque ela tem as características mais próximas da área que a gente quer reconstruir. Então, qual que é a parte do cabelo que é a melhor semente? É a parte que é mais resistente à queda. Tá? Que é aqui atrás, aqui do lado. Geneticamente, essas células são um pouco diferentes das células que caem. Elas são mais resistentes a quedas. Não quer dizer que elas são para sempre. E se usa muito esse jargão. Mas não, elas são o tempo que ela duraria ali, nessa região. Certo. Mas é muito mais duradoura que a área suscetível à queda. Quando essa área é mais deficiente, a gente procura outras áreas. Barba, peito, que são áreas mais próximas. Sempre fazendo uma mistura com uma proporção menor para você não criar uma barba na cabeça da pessoa, por exemplo. Perfeito. E aí vai estar interferindo no resultado final do paciente. Exatamente. Isso é uma proporção ali, uma proporção científica e até artística, né? Artística, na verdade, né? Eu gosto muito disso porque eu falo muito sobre isso. E realmente nós temos... a medicina é um blend de arte e ciência. E sem dúvida você precisa ter o conhecimento técnico, né? E sem dúvida o Gustavo conhece muito bem, tem conhecimento técnico de sobra. E existe habilidade, né? Essa arte do profissional em utilizar esse conhecimento técnico da melhor forma possível naquela pessoa. E sem dúvida eu acredito que a cirurgia plástica tem muito de arte realmente, que é a habilidade do profissional. Não dá para fazer com uma receita de bolo, né? Você não pode repetir isso em todo mundo. Vai ser número X de folículo, a mesma desenho, mesma programação cirúrgica, em todo mundo igual. Porque as pessoas não são iguais e o produto que elas trazem para o tratamento é diferente. É diferente. Como construir uma casa. Tem gente que vai te trazer ali tijolo, vai te trazer um piso cerâmico, outras vão trazer um piso vinílico, outras vão trazer madeira. Infelizmente, algumas pessoas vão trazer barro e palha para a construção dessa casa. Perfeito. E o que faz com que seja muito mais complexo um procedimento. Quanto uma matéria-prima é mais escassa, Isso. o procedimento se torna mais complexo. Mais complexo. Muitas vezes entra em cirurgia eu e meu irmão, 2 médicos, para a gente fazer extrações complexas de peito, ou áreas que fogem do comum. E são cirurgias mais complexas, de casos mais difíceis. Então, isso aí tem que ser individualizado, né? Assim como construção de uma casa. Se pedir opinião para 10 arquitetos, vai sair 10 projetos diferentes. Perfeito. Eu acho isso muito interessante, porque aí a gente entra também numa questão que eu percebo muito, a frustração do paciente em relação ao resultado final.
Obviamente, vocês acabam, de certa forma, trabalhando com o resultado final, até porque é um procedimento estético. Sim. E a pessoa tem uma expectativa de um resultado final. E infelizmente ainda, né, muitas pessoas acabam vendendo uma expectativa muito maior do que a realidade. Sim. Então, normalmente é importante trazer isso para a realidade, até para não frustrar o paciente, né, Gustavo? Então, me fala mais um pouco sobre isso, porque com certeza vocês já pegaram muitos pacientes aí frustrados com procedimentos que não geraram o resultado esperado. Isso a gente tem que medir desde o primeiro contato com o paciente. Esse contato, preferencialmente, né, eu prefiro que seja ali numa consulta. Perfeito. Presencial, né, às vezes online, quando não é possível. Atender pacientes que moram até fora do país. Então, você tem que ter esse bom senso. Perfeito. Mas isso aí você já tem que sentir nessa consulta, ali, nesse tete-a-tete ali, se essa expectativa ela é realizável. Porque daí você tem duas opções. E a opção de não operar ela é sempre possível. Então, se a pessoa quer algo impossível, talvez você não deva entregar isso a ela. Falar, infelizmente, né, isso daí que você quer não é possível, alcançável. não é alcançável. Às vezes a pessoa ela procura tanto que ela vai achar, né, alguém que vai dizer o que ela quer ouvir. Sensacional. Né? Mas, porque é um casamento, a gente fica 1 ano acompanhando o paciente, um acompanhamento mensal, através de fotos, depois consultas presenciais, até sair todos os folículos nascerem. Então, isso aí tem que ser, desde o início, tem que ser um pacto nupcial bem feito. Eu concordo plenamente nessa questão do casamento, porque realmente eu acredito muito na empatia que o médico precisa ter, porque o paciente precisa ter confiança no profissional que vai fazer o procedimento, Perfeito. Independente, né? No nosso caso hoje a gente está falando sobre transplante capilar, mas independente do tipo de procedimento que você vai fazer, você precisa confiar no profissional. Como nós vimos, sim, existe uma interface científica, técnica, que você pode pesquisar até no Google hoje, né? Ou no ChatGPT, disponível para todo mundo. Sim. Mas a confiança, a habilidade, a experiência, a interpretação de como aquilo vai acontecer e eventuais desafios que possam acontecer ao longo desse processo, eu acredito que é extremamente importante essa confiança no profissional e por isso que o profissional precisa estar com o pé no chão, né, Gustavo? Com o pé no chão, trazer o paciente para pôr o pé no chão. Sim. Toda cirurgia pode ter intercorrências. Então, você tem que ter a confiança que se houver uma intercorrência, ter um médico, ele mesmo, que foi que te atendeu, ele vai tratar isso daí e vai te dar a mão até essa intercorrência ser curada, ser contornada e pronto. Né? Então, isso daí tem que ser, desde o primeiro contato, você ter certeza disso. Esse tema é muito interessante, porque hoje com o celular, todo mundo tem o seu smartphone na mão e todo mundo vê, né? Porque vê lá no Instagram, tudo que tudo que deu certo. Então você em casa aí, tudo que você vê são os resultados finais que deram certo. Mas todo procedimento tem risco. Aliás, tudo que você faz na sua vida tem risco, né? Você vai fazer uma viagem, tem risco. Tudo que você faz tem risco. Verdade. Então, isso é muito interessante e eu vou trazer esse assunto, que é um assunto delicado, mas é um assunto importante, porque é um assunto real. É um procedimento cirúrgico, é um transplante, e como toda cirurgia, ela tem risco, incluindo o risco de um paciente que está totalmente saudável, né? Ele não tem, a princípio, sintomas, né? O paciente tem uma doença. O paciente está saudável que quer melhorar, exatamente, a sua autoestima. E aí eu te pergunto, quais são os riscos reais de uma cirurgia de transplante capilar, Gustavo? Claro que pode ter risco, isso daí tem que ser informado e sabido, né? Todo mundo sabe, na verdade, isso daí. Às vezes a pessoa quer ouvir, não, é fácil. Não é fácil. Você precisa de um treinamento mais do que para fazer, para contornar intercorrências. Exatamente. Certo? Então, um transplante capilar ele pode ter desde pequenas intercorrências, como foliculite, uma inflamaçãozinha de algum folículo que entrou, uma irritação. É normal fazer como se fosse uma dermatite, que é uma inflamação ali, uma pós-cirúrgica. Uhum. Né? Às vezes ela é um pouco mais agressiva em alguns pacientes. Desde, vou dar um exemplo, né, que fica mais fácil. Desde uma necrose capilar. A gente atendeu um paciente que foi operado na Turquia. Que a gente conhece o serviço da Turquia,
né, eles falam, não vou dizer que o serviço é ruim, não. Só que como é muito volume, eles operam 10 num dia no hospital, 8 num dia. Então, tudo que é de volume... Perde qualidade. Perde qualidade, tem que fazer que nem um bolo, sempre a mesma receita. Receita. E no dia seguinte o paciente entrou num voo pro Brasil e fez uma necrose extensa da cabeça. Né? Então, está descrito na literatura, pode ocorrer necrose capilar, que se você já diagnosticar precocemente, você pode minimizar ou até zerar os efeitos dela. Né? Levando o paciente precocemente para uma câmera hiperbárica. Então, isso daí aconteceu. A gente viu, depois a gente tratou esse paciente e fez um novo transplante, porque ficou uma grande cicatriz na frente da cabeça. Interessante. Então, necrose, explica para quem tá nos escutando aí, Gustavo. Então, o paciente fez uma necrose de todo o couro cabeludo. Toda a região anterior, onde fez o implante. Mais ou menos aí uns 4 dedos. Assim, o que é necrose? Necrose é que você tem a morte tecidual. Tá? A morte tecidual por isquemia, hipóxia, falta de oxigênio, falta de nutrientes. Essa necrose ela pode ser tanto porque não chegou pela artéria, pelas microartérias, nutrientes suficiente, ou mesmo porque a drenagem venosa também fez muito edema, muito inchaço e ficou trancada. Foi insuficiente. Tá? Isso está descrito em literatura, não quero dizer que foi um erro lá na Turquia, não, nada disso, mas pode acontecer. Sim. Quem faz muito vai ter isso, só que você tem que estar junto para tratar e saber tratar. Perfeito. Saber diagnosticar precocemente, para tratar precocemente, para ter um mínimo efeito tardio depois disso. Perfeito. Né? Eu acho isso fica como dica para você que está nos ouvindo aí, sem dúvida. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais de você, quando for fazer qualquer procedimento. Nós estamos conversando hoje aqui sobre transplante capilar, mas qualquer procedimento, você fazer um procedimento com um profissional que saiba resolver se tiver algum desafio. Porque enquanto está tudo certo, está muito bem, está todo mundo feliz. Isso. Mas quando acontece alguma coisa, é que nem você tem um seguro. Você não tem um seguro do carro? Né? Seguro da casa, perfeito, seguro de saúde. Todo mundo tem seguro. Mas quando você vai fazer um procedimento, a pergunta é, qual é o seguro? O seguro é você ter um profissional de qualidade e competência técnica que vai te dar assessoria, que vai ter comprometimento com você. Então, eu acho que esse é o grande diferencial de você ter um profissional excepcional para cuidar da sua saúde ou para fazer um procedimento, no caso de transplante capilar. Doutor Gustavo? Sim, excelente. Isso aí. Gostei da analogia. Perfeito. Excelente. Muito bacana. E vamos lá, falando um pouco mais aí para quem tá realmente interessado em fazer um transplante, quanto tempo de recuperação do pós-transplante? Então, né, o paciente trabalha, todo mundo tem trabalho, tem a sua vida, claro. Tem o seu emprego, né, tem sua família, ele quer viajar, quer passear. Qual é o tempo que ele vai comprometer da vida dele para realizar a cirurgia, o pós-operatório? Explica um pouco para a gente. Vai depender muito da atividade laboral do paciente. Por exemplo, se você trabalha em escritório, né, sentado no computador, no laptop ou em home office, você vai precisar, no dia seguinte ou 2 dias depois, você já consegue trabalhar normalmente, né, sentadinho, num ambiente que não tem exposição solar. Se você é um professor de jiu-jitsu, que está ali ralando no chão, com atrito na cabeça, 1 mês, né? Então, isso daí vai depender um pouco da atividade do paciente. Então, pode ser do dia seguinte até 1 mês depois. Tá? Via de regra, a gente pede para o primeiro mês proteger da exposição solar, da radiação solar. Mas como que eu vou proteger? Estou transplantado? Não, você pode usar um boné, desde que ele seja largo, não toque na área que recebeu os implantes. Né? Pode fazer sem problema nenhum. Atividade física. Uma academia, em torno de 15 dias. Voltando ao exemplo do jiu-jitsu, um esporte com contato, um boxe, um jiu-jitsu, 1 mês. Por quê? Porque tem muito atrito ali, né? Você pode machucar os enxertos. Tá? Então, via de regra, é isso daí. Perfeito, ótimo. E nesse os cuidados, além disso, então sol, basicamente, cuidado com atrito, contato e sol. Esses são os principais cuidados. E a lavagem que a gente faz no pós-operatório ensina essa lavagem do cabelo. Para não juntar crosta, resíduos ali, que isso aí pode prejudicar a área que recebeu os enxertos. Fazer uma cicatrização mais tardia. Né? Isso daí a gente ensina no dia seguinte já. Perfeito. Gustavo, e quanto tempo o paciente vai começar a ver os resultados? A gente conversou, a gente implanta a semente, aquele fiozinho pequenininho cai e aí o cabelo começa a crescer do zero, certo? Exatamente.
quanto tempo para o paciente começar a ver os resultados e quanto tempo para um resultado final do procedimento? Com a história da semente, é que nem um agricultor, tem que ter paciência um pouco. Infelizmente é assim. Porque você planta a semente, ela vem com um pequeno cotoco de fio ali. Esse fio ele sofreu, ele ficou fora da tua cabeça por algumas horas, vai cair. Então ele cai ali a partir da 3ª semana, 4ª semana. E mais ou menos com 2 meses ele começa a nascer. Só que ele nasce de uma maneira irregular. Né? Os fios sofreram, os folículos estão em ciclos de crescimento diferentes. Então vai começar a aparecer, é um fio um pouquinho mais fino, diferente. E de 8 a 12 meses vem ali o resultado, que ele vai variar com a idade do paciente, se o paciente fuma. Você sabe que influencia, né? Na sua área também não é? Sem dúvida. O fumante é pior, né? Com certeza. A saúde no contexto global, né? Eu vou até fazer... Diabético. Com certeza. Eu vou até fazer um parênteses aqui e falar agora da importância da saúde metabólica do paciente que está envolvido no processo de cicatrização. Por quê? O nosso sistema imunológico, uma das funções dele é reparo tecidual, é cicatrização. O Gustavo sabe muito bem disso. Então, quanto menos inflamado você estiver, né? Quem me acompanha mais tempo sabe que eu falo muito da inflamação, do inflammation. Então, quanto menos inflamado você tiver, quanto melhor a sua saúde, quanto mais maximizada estiver a sua saúde, potencialmente melhor será o seu resultado também. Influencia ou não, Gustavo? Sim, você vê o crescimento é muito diferente nas faixas etárias, paciente com alguma comorbidade, né? Paciente que faz exercício físico cresce muito mais rápido. Olha, inacreditável, muito mais, porque você tem uma vascularização maior. A irrigação sanguínea no corpo inteiro dele é maior, na cabeça é maior, e isso daí vai nutrir melhor o folículo e vai fazer crescer mais rápido. É impressionante, pessoas da mesma idade, que praticam exercício, que não praticam, a diferença no crescimento, a velocidade. Olha que interessante. E já falando sobre isso, e o paciente que faz terapia de reposição hormonal, Gustavo, como é que fica? Porque nós sabemos que muitos pacientes, essa é uma dúvida super frequente no consultório, os pacientes que têm indicação para fazer terapia de reposição hormonal, por algum motivo com indicação médica, obviamente, são pacientes, às vezes, que o uso de hormônio nesses pacientes pode aumentar a queda capilar. Como que fica esses pacientes? Qual é a expectativa deles? Eles podem fazer o procedimento? Explica pra gente. Essa pergunta é ótima, porque nossa faixa de atendimento lá, grande parte faz a terapia, né, de reposição hormonal. Eu nunca vou pedir para o paciente parar fazer a reposição hormonal para fazer um implante capilar. Pelo amor de Deus. Né? Antes a saúde, o bem-estar, depois ali o cabelo. O que acontece? A gente tem que diferenciar a reposição hormonal do que está fazendo suprafisiológico. Né? O cara que bombado, que quer ficar bombadão. O paciente que está usando anabolizante. Isso. Em altas doses suprafisiológicas. Perfeito. O que não tem nada a ver com saúde, na verdade, né? Exatamente. Ele está desgastando o corpo ali, né? Perfeito. Então, não contradicamos. Usamos, via de regra, em quase todos os pacientes, uma formulação para melhorar a qualidade do cabelo implantado e do cabelo que ele tem, para cair menos. Perfeito. Né? E algumas vezes controlamos junto com um médico especialista, nutrólogo, o médico que faz a medicina de longevidade, níveis de DHT para ver se precisa controlar um pouquinho isso. Tá? Mas não contradicamos, não. Eu acho que eu sou completamente a favor disso daí. Né? Perfeito. Então não tem contraindicação, na verdade, é um cuidado a mais que vai ter que ser tomado, obviamente. Exato, um cuidado que a entra mais. na individualização de cada paciente. Né, não é a fórmula de bolo. Doutor Gustavo, nós sabemos que é um procedimento, como nós já falamos, né, ao longo do podcast, é um procedimento artístico. E as mãos, eu gosto de comparar muito as mãos do cirurgião plástico, né, como se fossem as mãos de um artista. Eu vejo você operando com extrema destreza, né? Com muita elegância, com muita finesse, esses pacientes. Fala um pouquinho mais pra gente, né? De como você trabalha como se fosse um artista, esse pincel, que é essa interface entre a parte técnica e a parte da estética, né? A parte artística. Então, é bem importante dizer, eu vou falar na prática como funciona, talvez fique mais fácil, né, das pessoas entenderem. Que assim, o que a gente está pensando ali na hora que está... Né, na marcação cirúrgica e depois com a lâmina de safira, que é uma lâmina especial para um implante de capilar. De mais ou menos 1,1 a 1,2 milímetros é a largura dela. Ela é minúscula. Tá? É a que eu gosto de usar, que nós usamos na Clínica 40K, eu e meu irmão, que é mais cara, mas ela é menos traumatizante.
Perfeito. Tá? Então ela faz um furinho muito menor, traumatiza menos os tecidos, você tem menos risco de ter alguma complicação e um crescimento melhor do embrião, ali, da semente. Mas o que a gente está pensando? Estamos pensando primeiro o que foi o desejo do paciente, como que é a linha de frente que ele quer, como que ele queria restaurar, como que era antes. Depois estamos tentando reconstituir toda aquela direção. Se o paciente ele tem um pouco de fio na cabeça, aquela direção do fio natural, aquela angulação do fio natural. Tá? Isso daí tudo é pensado na hora ali de fazer cada... Literalmente é um quadro. É um quadro, na verdade. Por que acontece? Você plantou a semente naquela direção, naquele ângulo, ela vai crescer naquilo ali, entendeu? Daqui 6 meses, 8 meses. Então você está... É isso que a gente está pensando, isso que a gente está calculando ali na hora da cirurgia. Perfeito, do procedimento. Que sensacional. Por isso que demora, você viu? Demora 10 anos. 10 horas. 10 horas, sim. As cirurgias, 10 horas, 11 horas, 12, realmente é uma cirurgia. Aquela que te acompanhou ali. Sim, perfeito. É muito interessante porque a gente percebe ao longo do procedimento, para quem já teve experiência. Posso falar de um exemplo? Vocês que gostam? Por favor. Nosso amigo que mora em Uberlândia, médico. Sim. Ele teve esses fios que foram implantados aqui. Ele fez em São Paulo muitos anos atrás. Você viu? Ele tem que cortar o cabelo a cada 2 semanas aqui porque foi implantado no ângulo errado. Sabe, nosso perfeito. Amigo? Olha só que interessante. Se formou com você. Então, na verdade, Gustavo, um procedimento mal realizado, sem essa finesse, pode trazer um transtorno para o resto da vida do paciente por um crescimento errado. Vocês entenderam, gente? Olha só que interessante. Então, o fio tem um direcionamento, né? Digamos, você tem um direcionamento de pele e angulação, e angulação, né? Se você implanta esse fio de forma que ele cresça em perpendicular à pele... Isso vai gerar um transtorno, eventualmente, não só estético, mas até de cortes frequentes que esse paciente precisa fazer. Exato, e essa angulação e direção, ela varia na cabeça da mesma pessoa, de cada área, ela varia, e de pessoa para pessoa nem se fala, né? A variação é infinita. Infinita, perfeito. Infinita. Perfeito. E é por isso que é artístico, porque você precisa moldar aquilo exatamente na necessidade, tanto de acordo com a vontade e o desejo, mas também no momento que você está fazendo, está reconstituindo aquela plantação, né? Exato. Implantando semente a semente ali naquele paciente. 1 a 1. Exatamente. Sensacional, gente. Poxa, que muito bacana aí. Eu também estou aprendendo mais, já sabia bastante. A gente conversa frequentemente sobre o transplante, mas sempre tem muita coisa, né? Uma área de infinito conhecimento. Então, Gustavo, fora a sua mão artística aí, né, que é o coração da cirurgia, obviamente é a mão do profissional que está realizando o procedimento. Nós sabemos aí, né, toda vez que você faz o procedimento lá, existe uma equipe enorme de profissionais. Tem uma orquestra extremamente habilidosas que estão coordenando aí essa orquestra. Adorei a analogia. Fala um pouco mais dessa equipe, né? Qual é a necessidade dessa coordenação? Que eu vejo que elas estão todas trabalhando em conjunto ao mesmo tempo, cada uma fazendo algo diferente e te ajudando, te auxiliando no procedimento. A equipe é grande, tá? E ela tem que ser simultâneo o trabalho, porque a partir do momento que tiramos o primeiro folículo, o relógio começa a contar. O que é esse relógio? É a morte. É a morte do folículo. Que se ele ficar muito tempo fora do ambiente dele, recebendo ali oxigênio, glicose, nutrientes, vai morrer. A semente morre. A semente morre. Olha que interessante. Ela precisa estar no lugar onde ela tem o ambiente ideal. Então, o maestro, que idealmente tem que ser o cirurgião ali... Então, sabe qual que é o tempo que essa semente morre fora? Quando você extrai a semente... Quanto tempo máximo para você recolocar essa semente no paciente? Antes de 6 horas, essa semente tem que estar entrando. Que sensacional. Sensacional. Para não ter essa morte. Morte, perfeito. Colocar um folículo morto. Perfeito. Então, essa grupo de músicos regido pelo maestro, digamos assim, exato, tem que agir no mesmo momento para sair uma parte da equipe. Está saindo os folículos, uma parte da equipe está triando, separando os folículos que são mais gordos, os que têm mais fios, a cor do folículo, para fazer, digamos, se o paciente tem cabelo branco, grisalho, misturado, a gente tem que misturar, não pode deixar uma área só branca, uma área só preta. Então, tudo isso daí é separado simultaneamente ao momento que eu estou trabalhando ali na extração, por exemplo. Perfeito. No momento que eu estou fazendo os furos, tem uma outra contando os furos. Tudo isso é simultâneo. E no momento final, na implantação, entra todo mundo. O médico também para fazer o acabamento, o efeito 3D, que a gente chama, que é o
o acabamento final. Ali, quando já está quase tudo colocado, para a gente achar que se tem alguma área deficiente. Tudo isso tem que correr junto. Tá? Até o posicionamento das meninas na mesa do cirúrgica em relação ao paciente, a gente tem que coordenar. A gente tem, por exemplo, um detalhe importante que você não sabe. Temos obrigatoriamente uma menina que tem que usar a mão esquerda. Para ficar numa posição ali, a gente tem que ter alguém com a mão esquerda para melhorar uma profissional. Uma profissional precisa ser canhota. Para poder articular um certo setor ali da cabeça. Um canhoto funciona melhor do que um Olha destro. só que interessante. São pequenos detalhes ali, tá? Mas que envolve uma complexidade enorme no procedimento, né? E transpassa só, né, a qualidade do profissional. Muito bacana do maestro. Eu adorei a analogia com a orquestra, né? Realmente, o maestro tá tocando, mas todo mundo, todos os profissionais têm que estar fazendo o seu trabalho de maneira e se alguém tocar errado organizado ali, vai... com certeza, já atrapalha a orquestra. Então veja, gente, que interessante, realmente, esses folículos, essas sementes que são extraídas, elas têm um tempo de viabilidade fora do corpo do paciente e precisam, de maneira sequencial, estarem voltando para serem implantadas. Então, por isso que existe, né, essa divisão de horas, né, Dr. Gustavo, que ocorre na cirurgia. Normalmente, quanto tempo demora para você extrair as sementes? No caso, vamos pegar, eu sei que isso muda de pessoa para pessoa e existe a individualização, mas vamos pegar, né, um paciente mediano aí de uma cirurgia em torno de 10 a 11 horas. Quanto tempo de extração das sementes existe? Em torno de 3 a 4 horas. 3 a 4 horas. Para extrair as sementes. Perfeito. Então, são sementes, vamos lá, são 4 horas extraindo as sementes. Você vai dividir essas sementes em 4 grupos diferentes. Sim. Que precisam voltar, né, serem reimplantadas antes dessas 6 horas. Exatamente, existe essa divisão. Os folículos que saem na primeira, segunda, terceira e quarta hora. Então, os que saem primeiro vão ser os primeiros a entrar. Porque eles estão sofrendo há mais tempo que os que saíram por último. Estão sofrendo sem oxigênio, estão pedindo por glicose. Precisam dos nutrientes, eles precisam dos nutrientes. Né? Precisam dos nutrientes, precisam do plasma. Do plasma, exatamente. Então, eles são os primeiros a entrar. Isso daí é dividido também. Parte da orquestra está fazendo isso. Dividindo as bandejas de primeira hora, segunda hora, etc. Perfeito. Tá? Que sensacional. Então, veja, além de toda a expertise... É um bastidor, né? Exatamente. Por trás dos bastidores aqui, estamos trazendo as informações por trás dos bastidores e é por esse motivo que realmente precisa ter uma experiência não só do profissional, mas de toda a equipe estar coordenada para realizar esse procedimento de maneira a maximizar os resultados, né? Trazendo realmente um resultado excepcional no final. Doutor Gustavo, então lá, nós conversamos da expertise do profissional, nós conversamos da equipe, da importância de uma equipe bem treinada, experiente, nós conversamos dessa interface profissional com a equipe, dessa organização, dessa orquestra, nós conversamos do tempo, nós temos um cronômetro, né? E toda vez que essa semente sai, um cronômetro girando ali. Então, temos mais essa pressão em cima da equipe. E além disso, também existem os equipamentos que eu acredito que contam também. Fala um pouco mais para nós do diferencial dos equipamentos, da parte técnica que vocês utilizam na cirurgia. Equipamentos estão evoluindo dia a dia e tem que ter o investimento, não adianta. Por exemplo, as lupas são lupas que a gente usa tudo lupa americana ou israelense. Né? Você pegou na mão ontem, até viu que era uma lupa leve. Uma lupa que aumenta muito mais, diminui o campo, mas aumenta muito mais. Consegue ver os detalhes do pelo para entrar naquele ângulo, naquela direção correta ali do folículo. Tá? Lâminas, a gente não usa mais, né? A nossa equipe não usa mais a lâmina que a gente usa em cirurgias normais. Lâmina pontiaguda, são lâminas muito menos traumáticas, que desvascularizam muito menos o tecido. Seria, fazendo a analogia da agricultura, você deixa a terra muito mais fértil quando você desvasculariza menos. Perfeito. Então vai ter um crescimento melhor, mais rápido, menos risco de necrose. Perfeito. O punch, você viu o punch? O que é o punch, né? O caninho que fica no final do extrator para a gente tirar o folículo. Então a gente usa ali um punch de aço americano. Tá? Existe o punch turco, mas a gente, por experiência, sabe que o aço americano é melhor. De poucos milímetros. Menos que 1 milímetro. Tá? A gente nunca usou mais do que 0,9 milímetros. Então, às vezes a pessoa quer usar um punch maior porque é mais fácil extrair com um punch maior. É mais fácil
e é mais rápido. Rápido. Só que você pode, às vezes, criar até uma cicatriz visível atrás, no local de retirada. Você tira um enxerto mais grosseiro também, mais gordo. Então, tem que investir nisso. Não adianta, Vitor. Sim. Precisa ter... Sim, Precisa... isso vai impactar no resultado final. Vai. E isso é muito bacana porque o resultado final tá o teu nome lá, né? Tá a marca, tá o teu nome como profissional. Sim. Então, e esses detalhes por trás... Tá aí por trás dos bastidores aí com o Gustavo. Gustavo, vem cá, vamos abrir o jogo aqui. Nós estamos sinceros aqui falando de tudo. Eu vi que tem uma... que tá começando a aparecer aí Eu tava tentando disfarçar. Tá aparecendo Tô aí. com uma coroa zona aqui. Sabe como o pessoal chama isso daí? Bunda de macaco. Bunda de macaco. O macaco subindo na árvore. É verdade, aparece, né? Aparece. E aí? Vou falar. Conta Então, pra o que gente. aconteceu? Eu comecei a cair cabelo muito cedo. Hoje eu tenho 44 anos. Com 20 anos começou a cair. Tem uma história familiar muito forte. Daí tem que ser tirada no dia da consulta do paciente. Como que é a história familiar. Para que isso? Para a gente programar a evolução da calvície. A cirurgia não é a parada da calvície. A cirurgia é o tratamento da área calva, mas se tiver outras áreas, elas vão evoluir. A gente tenta reduzir isso daí. Perfeito. Certo? Então, com 20 anos já começou a minha queda, eu segurei. Você se lembra? Eu lembro, sim. Foi meu sim. casamento. Até os 35, 36 tinha muito cabelo. Ele começou a cair, começou a evoluir, apesar de eu estar tratando. E eu já tenho uma cirurgia. Eu estava completamente careca, só estava aqui do lado. Tinha um pouquinho na coroa. Tapei aqui à frente. Vou ter que fazer mais uma, que a gente chama de 2 sessões. Então, eu sou um caso de 2 sessões. Perfeito. Faz quanto tempo que tu fez, Gustavo? 3 anos. 3 anos? É. Foi o Leandro que fez. Meu irmão. Foi teu irmão. E eu operei meu irmão faz 6 meses. Olha, que interessante. Só que meu irmão, por enquanto, não tem 2 sessões. Ele só é a frente que ele perdeu. Frente. E a gente tem programado, se der tempo esse ano, fazer a 2ª sessão, que é a coroa. BDM, que fala bunda de macaco, a coroa. Tá, então, realmente... Ótimo. Bom, então você, eu costumo dizer, eu brinco muito isso, eu faço o que eu falo. E vocês também, né? Porque vocês, um operou o outro, na verdade. Então já tá a cirurgia programada. Então, vocês consomem do produto de vocês. Exatamente. E 2 irmãos, só entrando no parênteses, casos diferentes, tá? Meu irmão tem um cabelo mais enrolado, um cabelo mais grosso, que é um cabelo muito melhor para transplantar do que um cabelo fino como o meu. Tá? Por quê? Porque dá um aspecto de mais volume. Tá? Então, é outro ponto que a gente tem que levar em consideração no dia de uma consulta, ver a qualidade do pelo. Do pelo. Contraste, as características do pelo. Até pelo, a cor influencia. Olha que interessante. Isso é muito importante. E isso, obviamente, que quem tem dúvida, né, e quer saber mais, realmente, o mais assertivo é sentar com o profissional para conversar, entender, né, as suas aspirações, né, seus anseios, suas particularidades, para o paciente realmente não frustrar, né? Já falamos bastante sobre isso aqui no podcast. Então, Gustavo, estou super satisfeito. Acho que a gente pode encerrar, já conversamos bastante aqui. Certo. Gostei de ter vindo. Foi bom, né? Minha primeira experiência com podcasts. Falei certo? É isso aí, gente. E fala pra gente, então, quem quiser se consultar com você, ou com o Dr. Leandro, qual é o acesso, onde é que vocês estão? Fala um pouco pra gente aí, pessoal, as informações. Resolvemos abrir aqui nossa parceria em Joinville, porque tínhamos muito pacientes de Joinville em Curitiba e conversando com meu amigo Victor, ele trabalha com essa parte aqui em Joinville, que é saúde, a parte de rejuvenescimento. E um dia a gente falando dessa parte essa dissociação da idade da carteira de identidade cronológica, com às vezes o paciente, o homem se olha no espelho e o que ele vê ali. Então ele está muito bem, faz academia, a vida sexual está boa, mas ele se acha um pouco envelhecido. Comentei sobre os pacientes que eu atendi em Curitiba e falaram, por que não? Vamos fazer uma parceria ali em Joinville, né? Estender nossa oferta aos pacientes, melhorar... Facilitar o trânsito, né? Porque não é tão fácil. Cidades vizinhas, mas também não é tão fácil assim. Sim. E estamos atendendo na
Longevidade personalizada. Um ambiente muito gostoso ali. Tem várias coisas veganas, proteína. Só de ir lá para tomar um café já vale a pena. Excelente, gente. Realmente, a nossa ideia, nós conversamos por bastante tempo em relação a isso, né? A linkar as nossas marcas. O nosso propósito, o nosso comprometimento com o paciente é muito semelhante. Então, né, nós trabalhamos hoje, né, com saúde, qualidade de vida, com bem-estar. Então, o nosso foco, nosso objetivo final é comum. Eu conheço, né, o Dr. Gustavo aí há mais de 20 anos, sei do comprometimento dele com os pacientes também. E por isso que nós resolvemos aí linkar as marcas. Afinal de contas, essa união das marcas e do nosso trabalho visa essa maximização da saúde, melhora da saúde do paciente, não só da saúde metabólica que nós trabalhamos, mas também do resultado estético final, do bem-estar, então da percepção, né, de autoestima do paciente, que é super importante. Afinal de contas, o paciente que está com autoestima bem, ele se cuida mais, né? O paciente que está cuidando da alimentação, o paciente que está fazendo movimento, então é um paciente que tem um estilo de vida bom. Outra, né? Sem dúvida. Então, estão totalmente interligadas. Então, realmente, para nós é uma honra estar oferecendo aí esse trabalho, esse serviço artesanal de excelência da cirurgia plástica estética masculina na Clínica Longevidade Personalizada, em parceria com a Clínica 40K de Curitiba. Dr. Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Quem sabe na próxima vez aí, fazemos outros podcasts, conversando um pouquinho mais sobre transplante capilar. Muito obrigado pela oportunidade aí, pela experiência, né, de estar aqui no podcast aí. Excelente, Dr. Gustavo. Um abraço. Um abraço, obrigado.